Fala turma, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um método de escalonamento chamado Round Robin. E ele é utilizado, é muito interessante porque ele é uma das partes que compõem o Go Runtime Scheduler. Então é muito interessante a gente entender o conceito para poder entender melhor como funciona o Go Runtime Scheduler. Bom, então esse vídeo é 100% motivado é, pelo Go Runtime Scheduler. É, a gente vai entender como funciona esse algoritmo, esse método de escalonamento Round Robin, para entender como que funciona esse Go Runtime Scheduler. Então essa é uma série que busca desvendar o como que é implementada essa solução do Go para poder fazer essa gestão das Routines. Então, o Go Runtime Scheduler usa a abordagem Round Robin para gerenciar a execução das Go Routines. Então, é muito importante que a gente conheça esse método de escalonamento Round Robin, como ele funciona, para a gente entender na prática como que esse conceito é aplicado no nosso Go Runtime Scheduler. Então, o algoritmo Round Robin é um método de escalonamento pré-emptivo da CPU que atribui uma unidade de tempo fixa, chamada de quantum de tempo ou fatia, a cada processo em uma fila circular. Eu trouxe aqui para vocês uma diferença de um método de agendamento, um método de escalonamento pré-emptivo e um método de escalonamento não pré-emptivo. Perceba que o pré-emptivo, esse método de escalonamento pré-emptivo, ele tem ele pode, na verdade, ele sofre a influência de algumas regras de prioridade. Por exemplo, quando um processo ele é mais prioritário, ele pode tomar a frente e utilizar aquele recurso disponível. E o segundo ponto é que o pré-emptivo ele também aceita, ele na verdade tem algumas regras com relação a tempo, então todos os processos eles vão ganhar um determinado tempo de execução. Então não vai existir um processo que vai ter um monopólio do tempo, que vai consumir o tempo até o fim do seu tempo de execução total. Não teremos isso, a gente vai ter esse processo de alternância de tempo de execução entre esses processos dispostos aqui. Então, na abordagem pré-emptiva, a gente tem esses dois, esses dois fatores que influenciam. Tanto as regras de prioridade, elas influenciam, também como essas regras de compartilhamento de tempo, que também influenciam essa disposição de um método de escalonamento pré-emptivo. Já no caso de um método de escalonamento não pré-emptivo, um método de agendamento não pré-emptivo, ele vai buscar finalizar o processo todo. Então, nesse barramento aqui a gente consegue perceber que o processo P2 ele entra e ele vai até o final, ele vai até o final de sua execução. No caso, ele tem um tempo total de consumo de CPU em milissegundos de 6 milissegundos. E perceba que ele executa o tempo todo, ele usa aquele recurso até a finalização da sua tarefa. Numa abordagem pré-emptiva, a gente não tem isso, a gente tem essa alternância entre os processos, esse compartilhamento de recursos. Já na abordagem não pré-emptiva, a gente tem esse modelo mais sequencial, onde quando um processo chega a ser executado, ele vai até o final. Dito isso, e sabendo que o Round Robin é um método de escalonamento pré-emptivo, a gente pode entender como o funcionamento dele a partir dessa linha do tempo aqui que eu construí, onde os processos eles são esses mesmos que estão dispostos aqui, e também eu coloquei nessa linha do tempo à medida que os processos eles vão chegando na nossa fila de execução. No caso, o, o processo P2
ele chega no tempo zero, o processo P1, no P3 na verdade, ele chega no tempo 1, o processo P1 chega no tempo 2, o processo P0 ele chega no tempo 3. E aqui estão os tempos de execução, os tempos na verdade totais para a execução daquele processo pela CPU. E a gente vai ver aqui como o funcionamento do round robin. E aqui no nosso canto esquerdo, a gente tem uma relação dos processos para a gente ir decrementando à medida que esse tempo de execução, esse tempo de uso de recursos do CPU, ele for sendo abatido à medida que a gente for avançando nessa linha temporal aqui. Então vamos, o primeiro processo que entra em execução, que consome esses recursos do CPU, que consome esse CPU no caso, seria o processo P2, que ele vai... uma coisa importante, a gente deve definir o quantum. O quantum que é essa unidade de... O quantum de tempo, que seria esse tanto de tempo que a gente vai definir como o padrão. E no caso a gente vai definir o quantum como 1 milissegundo, certo? Para a gente conseguir ter uma visualização mais clara de todo esse processo. Então o P2 ele já tá enfileirado na nossa lista de execuções, então ele já vai entrar em execução logo de cara. Então a gente já pode vir aqui e ele vai executar um quantum de tempo, no caso 1 milissegundo, até chegar no 1. E aí a gente já vai abater aqui também só arrastar aqui pro lado. A gente já vai abater aqui no tempo do processo P2 1 milissegundo para a gente ter esse controle. E aí o que é que acontece depois de executar esse quantum é que o processo P3 ele chega na fila de execução. Então a gente vai fazer com que ele se torne o processo que será executado nesse próximo quantum. Então ele vai executar até o 2, o tempo 2, e a gente vai colocar o P3 e vai decrementar do tempo total necessário para a execução desse processo. Aqui o processo P1 ele já chegou em memória, correto? Ele já chegou nessa fila de execução. Então a gente vai executar ele dessa vez, nesse próximo quantum. Até o P3, aí a gente vai fazer esse processo de decréscimo do tempo total do processo P1. No caso, ele estava com 4 e vai para 3. Aí depois o P0 ele entra, né, e ele fica disponível e a gente executa também um quantum de tempo até o tempo 4. E já decrementa aqui também. Certo. Aí nesse ponto aqui, no tempo 4 a gente já tem todos os processos pedindo recursos. Eles todos estão nessa fila. Então, o round robin ele vai selecionar um próximo processo para executar. No caso, como o P0 acabou de ser executado, eu vou voltar para o P2. Então vamos lá. No tempo 4 até o tempo 5, o processo P2 vai executar novamente. Então, o processo P2, a gente vai ter um decréscimo no tempo total do P2. Aí depois de passar desse quantum, eu vou executar o processo P3 do tempo 5 até o tempo 6. Certo? Aí eu vou... O processo P3 aqui já está... Depois, o processo P1, eu vou executar o processo P1 do tempo 6 até o tempo 7. E vou decrementar aqui no processo P1 mais um quantum. Aí vamos voltar para o processo P0, ele vai executar do tempo 7 até o tempo 8. Novamente, agora a gente vai decrementar do processo P0.
Perceba que o processo P0 ele entrou, ele foi totalmente concluído, então a gente não vai voltar mais nele. Esse é o tempo de finalização do processo P0. Ele terminou no tempo 8. Então ele gastou até o final, esse CPU ele gastou 8 milissegundos para executar por completo esse processo P0. Aí depois a gente vai para o próximo processo que seria novamente nessa a gente vai fazer esse novo ciclo. Aí no tempo 8 até o tempo 9 a gente vai executar mais um quantum do processo P2. O processo P2 vai reduzir para 3 segundos restantes. E a gente vai do tempo 8, do tempo 9 para o tempo 10, a gente vai executar o processo P3. Processo P3 executado, a gente vai voltar para um segundo restante. Aí depois o processo P1, do tempo 10 até o tempo 11. P1 aqui do tempo 10 até o tempo 11. Depois a gente vai fazer uma execução. Como o P0 finalizou, a gente não precisa de mais gastar recurso com ele. E a gente vai voltar para o processo P2. Executamos do tempo 11 até o tempo 12 o P2 e vamos atualizar o P2 aqui para 2 segundos. 2 milissegundos, na verdade. Aí depois a gente vai executar o processo P3 do tempo 12 até o tempo 13, mais um quanto de tempo, e vamos atualizar aqui o P3 para 0. Veja que o P3 também finalizou, aqui ele finalizou no tempo 13, ele gastou 13 milissegundos para executar por completo. E depois a gente vai para o próximo processo, no caso o P1, que ainda tem um quanto de tempo. Aí o P1 ele foi executado mais um e finalizou. O P1 finalizou também. Aí depois a gente só tem um processo. Agora no tempo 14 a gente só tem um processo que ainda não foi totalmente finalizado, que é o processo P2. Então a gente vai executar o P2 do tempo 14 até o tempo 15, vai executar mais um quantum na verdade dele de tempo, e vamos decrementar aqui do tempo gasto, do tempo na verdade restante, e depois a gente vai finalizar aqui com mais um quantum de tempo do 15 para o 16, e aí vai finalizar todo esse processo de escalonamento de processos, escalonamento da nossa CPU para lidar com esses processos. Então esse é o round robin, essa forma que ele vai. Perceba que os processos eles têm finalizações em tempos diferentes, e também tem esse tempo de espera aqui onde o processo está disponível, mas ele está aguardando recursos para execução. E tudo isso aí é muito importante e é muito fundamental para a gente entender, para a gente ter uma compreensão mais clara com relação ao nosso Go Runtime Scheduler. Então esse foi o vídeo, é um vídeo mais teórico explicando o Round Robin de forma uma ilustração na verdade do funcionamento do Round Robin. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário. E não se esqueça também de passar na descrição, de conferir e continuar acompanhando os vídeos do canal. Fiquem com Deus e até a próxima.